Bom dia, graça e paz, meus irmãos, amigos, visitantes. É um prazer estar de volta, né? Estávamos em viagem e com saudades já, né? É bom viajar, mas é bom também retornar para o nosso lar, né? E por convívio aí dos irmãos, trago um abraço da Irmandade lá de Maceió, existe uma congregação lá. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-los e estar louvando a Deus juntos lá com os irmãos em Maceió. Como foi o seu ano de 2023? Ao chegar no fim do ano, a gente faz aí a nossa retrospectiva, né? Alguns canais televisivos aí fazem também, né? O que foi notícia em 2023. Mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho na sua vida, no seu ano de 2023. O que aconteceu no seu ano de 2023? Teve surpresas no seu ano de 2023? Sim, no meu ano teve muitas surpresas. Algumas boas, outras não tão boas assim, né? Talvez você tenha mudado o seu status aí, né, de solteiro para casado, né? Então esse ano de 2023 marca uma mudança na sua vida, né? Talvez você esteja num novo emprego em 2023 ou iniciando uma faculdade, um novo curso. Acredito que cada um tem a sua história e tem as suas particularidades nesse ano de 2023. E aí, teve algum período de tristeza em 2023? Teve algum período aí que você ficou, poxa vida, logo isso que aconteceu comigo? Eu tive, minha família teve, né? Então, nesses momentos, é o que a gente chama de deserto, períodos em que nós passamos por uma grande dificuldade ou um problema novo, né? E nem tudo são só felicidades e só alegrias, né? A gente costuma comparar a alegria, aquele momento de muita felicidade, como se a gente estivesse no topo de uma montanha, né? E esses períodos aí de tristeza, de dor, né? Ou período de vale, né? Um período aí de deserto. E o deserto ele sempre vem na vida seja de um cristão, seja de um não cristão. São períodos em que a gente passa que precisa ter uma certa mentalidade, um certo pensamento, uma certa atitude, para que nós cheguemos ao fim desse período de deserto. O texto lido de Jó, vamos lá para o livro de Jó. No capítulo 1, ele traz, na sua introdução, o início da história de Jó. E aqui a gente percebe que Jó era um homem, versículo 1, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Esses versículos iniciais mostram uma pessoa, aos olhos da sociedade, muito bem sucedida, ao ponto de colocar aí que era o homem mais rico do Oriente. Se existisse aquela revista Times ou qualquer outra revista que fala sobre os milionários, Jó estaria na capa de uma dessas edições aí, a Forbes, né? Quem são os milionários aí do Oriente,
né? Jó estaria lá com a sua família, né? Aqueles 10 filhos, a esposa do lado, né? Atrás os carrões, né? Que eram os camelos, né? Então, assim, mostrando, né? Se fosse verdade, né? Se pudesse tirar uma foto, seria assim. Alguém muito rico. A gente não imagina que ele tivesse problemas aí. Né? Então, a gente não só vai saber sobre a vida de Jó no desenrolar do capítulo 1 e dos próximos capítulos. Né? E mesmo ele sendo bem-sucedido, é interessante o destaque que o versículo 1 dá, ele temia a Deus, era um homem íntegro e justo, evitava fazer o mal. Então era uma boa pessoa para a sociedade. Possivelmente os servos aí de Jó gostavam muito do seu senhor. Né? Jó era um bom patrão. Né? Então, isso é algo que destaca. Mas Jó vai passar por um deserto? Vai. Todos nós passamos, assim como Jó passa. E eu quero trazer hoje, nesta manhã, alguns insights para que a gente use nesses momentos de deserto nas nossas vidas, para que a gente consiga passar por esses períodos de uma maneira que doa um pouco menos, né, de uma maneira possível de chegar até o fim. Né? E não é minha pretensão esgotar esse assunto, né? Eu só vou tecer algumas ideias e espero que ajude você, se você está passando por esse período, ou quando você passar, que você se lembre desses pontos. Né? Um destaque já inicial que eu gostaria de fazer está aí no versículo 5, no finalzinho do versículo 5, né, só contextualizando que os filhos de Jó gostavam de fazer festas e tudo mais, e ao final dessas festas, Jó, com a sua preocupação, ele sempre fazia o quê? Ele colocava, vamos ler, terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia que se purificasse. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no seu íntimo pecado e amaldiçoado Deus. Essa era a prática constante de Jó. Um ponto que nós precisamos manter para sobreviver no deserto é a constância. É a cadência na nossa passada. Né? Uma grande corrida, ela só é vencida quando você mantém uma certa constância. Né? As corridas de uns trechos mais curtos, você tem que ter uma explosão de força, né? 100 metros rasos, 200 metros rasos, mais uma corrida, como aquelas corridas de fundo que a gente fala, né? Que é uma meia maratona, uma maratona, você não pode gastar todas as energias no começo. Os especialistas sempre falam para você ter uma meta em cada quilômetro, você ser contínuo, constante. Constante em quê? Nas boas práticas. Constante em estar com essa consciência de, será que eu estou fazendo o que é correto? Estar oferecendo sacrifícios a Deus. Estar tendo uma vida de sacrifício, oferecendo o nosso tempo, os nossos recursos para o Senhor. Então, manter uma constância nisso, não só quando as coisas estão bem. Porque quando as coisas estão bem, é fácil vir louvar a Deus, é fácil agradecer a Deus, né, estar contente, sorrindo, né, falar, olha, foi Deus que me deu. Né? Até alguns colocam no carro, né, nada contra, né, Deus é fiel, né, então aqui Ele cumpriu, né, eu estou com esse veículo novo. Então, assim, quando as coisas estão bem, é fácil, né, lembrar de Deus. Mas e quando elas não estão tão bem? Quando você está passando por esse momento de deserto? Um ponto importante é você manter a constância. Então, esse é um ponto importante que nós precisamos manter, independente do que está à nossa volta, né, se as coisas estão boas ou não. Né? Um outro ponto
Aqui Jó já está, se você pode ler em casa aí todo o capítulo 1, todo o capítulo 2, você vai ver o contexto disso. As crianças aí da escola dominical, elas aprendem também sobre Jó, né? Então é bem importante, é um texto bem emblemático, né? E eu quero destacar o versículo 22, onde após já um intenso sofrimento inicial da vida de Jó, olha o que o escritor coloca aí no versículo 22. Depois de tudo que aconteceu de ruim, né, os filhos mortos, o gado dele, tudo que ele tinha ali de rebanhos se desfazendo, né, aquela riqueza toda indo para os ares. Versículo 22 dá o destaque. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Um segundo ponto que nós precisamos ter para sobreviver ao período de deserto é uma atitude mental positiva, mesmo diante das dificuldades. O que é isso, Flávio? Não atribuir culpa a Deus das situações que a gente passa. E é muito fácil culpar a Deus quando as coisas não vão bem. Ah, Flávio, mas certeza? Certeza. Por que algumas pessoas deixam de estar na fé do Senhor? Eles deixam de estar aqui, congregando. Porque alguma coisa aconteceu na sua vida. E aí culpam a Deus. Por que isso aconteceu comigo, Deus? Não podia acontecer com fulano, com ciclano, com beltrano, que são pessoas tão ruins. Por que comigo? Se eu vou na igreja todos os domingos, se eu oferto ao Senhor, se eu não falto, se eu estou sempre em todas as atividades da igreja, eu não falto em nada, e isso aconteceu comigo, por quê? Às vezes nós questionamos Deus disso, mas o questionar, o ficar atribuindo culpa para quem não tem a culpa, é complicado, isso mina a nossa fé. Isso abre brechas para o inimigo entrar e poder trabalhar ali. Então nós temos que pensar o que Deus quer que eu aprenda com isso. Faça essa pergunta, analise isso. Analise isso. Lembra que Jó, ele era um homem íntegro. E mesmo assim, coisas muito ruins aconteceram com ele. Então não tem nada a ver, e até há um falso ensino sobre isso na mídia, nos meios aí evangélicos, de se algo ruim aconteceu com você, é porque você tem algum pecado aí escondido, tem algo de ruim aí na sua vida aí, que você que criou, né? Você está numa vida de pecado, por isso que as coisas não estão indo bem, por isso que não há prosperidade na sua vida, né? E não é assim. Não é assim. Não funciona desse jeito, né? Então, um termômetro não é desse jeito que nós temos que identificar se Deus está ou não atuando na vida da pessoa ali, do nosso irmão, de quem está ao nosso lado. Não tem nenhum versículo da Bíblia que nos isente de passar por problemas. Você já leu? Olha, quem for servo de Deus não vai ter mais nenhum problema. Eu nunca li isso na Bíblia. Você já leu? Não. Por quê? Jesus teve que pagar o preço. Nós vimos todos os apóstolos, o fim deles, da maioria deles, os fins que são relatados, não foi um fim bom. Foi de morte, morte à espada, morte crucificado. Os cristãos, os primeiros cristãos aí, morreram de que forma? Formas trágicas, ou jogados aos leões para entreter a população, ou eram
amarrados e jogado fogo para iluminar o jardim de Nero. Não foi coisa boa. Então assim, não calcule, né? Porque às vezes a gente até coloca em dúvida Deus nisso. Por que que isso aconteceu comigo? Por que que eu estou passando por isso? Então, a nossa atitude tem que ser uma atitude mental positiva de o que Deus quer me mostrar com isso. O que que eu tenho que aprender? Do sofrimento a gente extrai ensino, e são ensinos que vão marcar a nossa vida, que vão nos dar a capacidade de ajudar outras pessoas no futuro. Então, Jó conseguiu, mesmo com as muitas dúvidas, ele conseguiu. Ao ler o final do livro de Jó, a gente vai ver isso. E um terceiro ponto, está aí no capítulo 2, no versículo 9 e 10, quando as coisas pioram, que eles perdem tudo que tinham, né? No versículo 9, a mulher dele dá um conselho, né? Versículo 9, ó. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Um terceiro ponto para a gente sobreviver no deserto é não murmurar. Não murmure. Não se lamente. Não fique, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Está vendo como eu sofro? Tinha até um desenho, né? Ai, como eu sofro, né? Tinha um desenho que o personagem ali, ele ficava num sofrimento intenso e primeiro, que você vai afastar as pessoas que estão à sua volta. Segundo, você vai abrir brecha para que Satanás fique ali. Ó, tá vendo? Ó, Deus não gosta mesmo de você. Deus não está interessado em você. Então a gente, não é legal ficar perto de pessoas assim. E outra, cada um reage de um jeito, eu sei, mas todos nós passamos por dificuldades. E é uma coisa assim que é um efeito radial. Se eu começo a reclamar, aí sento, converso com o Mateus ali, e aí o Mateus começa a reclamar também, aí chega o Dani, aí é todo mundo reclamando ali, é uma coisa que traz uma energia negativa, desanima, né? Então assim, a gente tem que... E outra, eu estou passando por dificuldades, o Mateus também está ali. Cada um tem o seu jeito, mas... um jeito da gente apoiar uns aos outros é orarmos uns pelos outros, sim, mas não fique murmurando. Não fique murmurando. Sabe por quê? Porque é até um mau testemunho para os de fora. Se você está lá no meu ambiente de trabalho, se você está lá com os seus... E fica, poxa vida, minha vida está em sofrimento, minha vida é isso, minha vida é aquilo. Você acha que a pessoa que está do seu lado vai querer servir a Deus ali? Poxa, a vida do Flávio é tão ruim. Por que eu vou aceitar Jesus se a vida é tão ruim? Ele só vive reclamando. E isso é um costume que ele tende a se acentuar, a se protrair no tempo. E nós temos que cortar isso pela raiz. Quando vir um pensamento, você tentar murmurar, ore. Agradeça a Deus e faça essa pergunta: o que eu tenho que aprender com isso, meu Deus? Me ajuda abre os meus olhos para que eu possa enxergar o que eu tenho que aprender com isso. Você já passou por dificuldades? Já passou por dificuldades. E como foi as dificuldades já vencidas? Deus estava lá. Mantenha a esperança, como essa árvore lá do capítulo 14 que foi lido, né? Como essa árvore aí que é narrado aqui no versículo 7, né? Para a árvore, pelo menos, há esperança, se cortada, torna a brotar. Então, assim, lembra, às vezes você pode estar destruído aí por dentro, mas vai brotar.
Você precisa manter essa esperança. Deus está conosco. Às vezes nós não enxergamos. As dificuldades são tantas, a gente olha mais para as dificuldades do que para Deus, e a gente não enxerga Deus. Pensa como num dia nublado. O sol deixa de existir num dia nublado ou não? Não. Nós que não enxergamos. Por quê? Por causa da densidade das nuvens ali, né? Elas estando carregadas ali, né? Parece que às vezes o dia vira noite, mas o sol está lá. Então, nós temos que pensar nisso e manter essa esperança. E que o Senhor está conosco nesse deserto. Ele não precisava estar lá, mas tem um filho dele no deserto, ele está ao nosso lado. Então vamos manter a nossa constância na nossa caminhada, não ter evitar os altos e baixos, né? Quando tudo está bem, eu venho, eu louvo a Deus, eu vou, participo, mas quando as coisas começam a ruir e eu entro num período de deserto, eu me afasto. Não é assim que funciona, meus irmãos. Nós temos que vir ainda mais, orar ainda mais, louvar ainda mais, pensar que isso vai passar, não é o fim. Lembra de uma mensagem que eu fiz há um tempinho atrás? Não é o fim. Então o deserto não é o fim das nossas vidas. Então nós possamos sobreviver e para a honra e glória do Senhor, nós vencermos e estarmos lá no céu ao lado do nosso Deus. Amém?